Porque não recebestes o espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. O apóstolo Paulo afirma aqui que se somos filhos, somos herdeiros, e isso nos dá o direito legal de ser incluído na herança. Porém, é válido destacar uma coisa: há um ditado popular que diz assim, que todos são filhos de Deus. Você já ouviu isso? É comum você ouvir todos dizer que são filhos de Deus. No entanto, a Bíblia não registra isso. Tem pessoas que não são filhos de Deus. E eu vou dizer o versículo e a palavra que está escrito isso. João 1, 11 a 13. O irmão do Data Show vai na dinâmica comigo, que eu tenho alguns textos para compartilhar. João 1, 11 a 13 diz assim: Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade de homem, mas da vontade de Deus. Irmãos, esse texto está dizendo que nem todos são filhos. Só são filhos de Deus aqueles que foram feitos filhos de Deus. E para ser feito filho de Deus, tem que nascer de novo do Espírito. Para ser feito filho de Deus, tem que crer. Olha o texto do verso 12. 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia está dizendo que Jesus veio para Israel. Israel não recebeu, mas a todos quantos o receberam e creram no seu nome, foram feitos filhos de Deus. Então, irmão, se você não creu no nome de Jesus, se alguém não creu no nome de Jesus, se alguém não depositou sua fé na pessoa de Jesus, não é filho de Deus, é apenas criação, é apenas criatura. Só são filhos aqueles que admitiram, aqueles que creram, aqueles que confessaram Cristo Jesus como Salvador. Só esses são filhos e só esses, portanto, têm herança. Os irmãos me entendem? Essa expressão ser feita indica que antes de crer eles não são filhos, são apenas criação. Para ser filho de Deus, a necessidade de passar pelo processo do novo nascimento. E o que é o novo nascimento? Eu preciso dessa introdução para os irmãos entenderem a questão da filiação primeiro. João, no capítulo 3, a partir do verso 3, narra a história de Nicodemos. Nicodemos sai de sua casa, fica sabendo da fama de Jesus, à noite vai se encontrar com Jesus. E quando ele vai se encontrar com Jesus, o teor da conversa de Nicodemos é essa. João 3,3, ele diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes, não te admires de eu te dizer, importa-vos é nascer de novo. O texto é bem claro no verso de número 5, quando Jesus responde: em verdade vos digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Veja comigo, acompanhe comigo. Não pode entrar. Então, o novo nascimento é a entrada, é o passaporte, é a admissão para a entrada no reino. Ninguém entra no reino de Deus sem nascer de novo. Ninguém entra no reino de Deus sem nascer de novo. E não é nascer fisicamente,
biologicamente não. É nascer do Espírito. É nascimento, é novo nascimento, é nascer do Espírito. O novo nascimento fala de nascer do Espírito. E isso é a permissão para o homem entrar no reino de Deus. E aqui eu quero compartilhar com os irmãos, porque às vezes quando a gente fala isso, que existe filhos de Deus, e existe pessoas que não são filhos de Deus, são criação de Deus. Tem pessoas que ficam até chocadas com isso. Irmãos, isso não é uma acepção de pessoas. Isso não. Deus criou todos como criatura. Deus criou todos como criação. E a partir daí, o homem pecou. E com o pecado, o homem se apartou de Deus. E agora só os que creem no Filho de Deus, em Cristo Jesus, pode ser considerado filho de Deus. Amém? Presta atenção, venha para cá. O novo nascimento, existe duas consequências que são atreladas ao novo nascimento. Duas consequências atreladas ao novo nascimento. Primeiro, é regeneração. Diga comigo, regeneração. Primeiro, eu vou só citar os versículos. Ele vai colocando na tela, você não precisa abrir a Bíblia agora para a gente dar uma dinâmica na mensagem. 1 Pedro 1,23 diz assim, irmãos, presta atenção. Fostes regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive permanente. Tito 3,5, esse é o versículo que eu quero que você coloque aqui. Tito 3,5. Esse aqui, a regeneração está atrelada ao novo nascimento. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O novo nascimento está atrelado à regeneração. É o lavar da água, do Espírito. É a renovação, é a regeneração. É a recriação daquilo que estava caído. Mas Efésios no capítulo 2:1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Tiago 1,18 diz: Pois segundo o seu querer Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ele nos regenerou, Ele nos gerou de novo. Isso é novo nascimento, irmão. Não há como a pessoa passar por esse processo de novo nascimento e continuar a mesma pessoa. Quem passou pelo processo do novo nascimento, quem nasceu de novo, é a metamorfose de Deus. É o processo da lagarta se transformando em borboleta. Não há como, e você nunca vai ver uma borboleta voltando a ser lagarta. Você nunca vai ver o papel voltando a ser eucalipto. Quem foi transformado, lavado, regenerado pelo lavar da água, pelo lavar renovador da água do Espírito, essa pessoa nasceu de novo. Essa pessoa tem convicção e é filho de Deus. E por ser filho de Deus, é herdeiro de Deus, tem as promessas de Deus. Amém? Então a regeneração está atrelada ao novo nascimento, mas ainda há uma outra consequência direta, atrelada, a adoção. Veja João 3,6, na conversa que Nicodemos teve com Jesus. Jesus disse assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O pastor Luciano Subirá, um dos grandes pregadores e escritores do Brasil hoje, se você quiser ler uma boa literatura, se você quiser ouvir uma boa mensagem no YouTube, abra pastor Luciano Subirá e escute bastante ele. Tem muito para... Ele diz o seguinte a respeito dessa questão da adoção. Luciano Subirá diz que a regeneração é a parte da obra redentora que faz o Espírito nascer na família de Deus. A adoção já é diferente, é parte da obra que recebe o nosso corpo, que foi gerado em outro ambiente e faz nascer na família de Deus. A regeneração é responsável
pelo novo nascimento desse espírito que estava caído. A adoção é responsável pelo corpo que estava caído. Foi gerado num outro ambiente, num ambiente de pecado, mas a adoção pegou aquele que foi gerado em outro ambiente, em outra casa, e traz para a casa de Deus, traz para a família de Deus, e aquele que era jogado, que não tinha paternidade, agora foi adotado pelo poder de Deus e colocado na família de Deus. Então a regeneração renova, lava e faz nascer o nosso espírito. A adoção nos pega no colo e traz para a família de Deus, nos adota. Aqueles que eram zambujeiro, praga, brava, Ele nos enxertou de novo na videira. Nós fomos enxertados, fomos adotados por Deus. Se você é adotado, você tem herança. Não importa onde você estava, mas você foi adotado, a herança te alcançou. Você é filho. Foi gerado num ambiente de pecado, mas agora está num ambiente da graça. E o lavar regenerador da graça nos alcançou. Você pode dar um glória a Deus por isso, porque você era essa pessoa, eu também. Então a regeneração é responsável pelo nosso espírito, por fazer o espírito nascer na família de Deus. A adoção é responsável pelo corpo. Porque a salvação é completa. Ela salva o espírito, salva o corpo, salva a alma. Aleluia. Glória a Deus. Então, dito isso, como filho de Deus, nascido de novo, regenerado, adotado na família de Deus, qual é o tamanho da minha herança? A Bíblia diz algo a respeito disso. Qual é o tamanho dessa herança? Gálatas 4, verso de número 6 diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, aleluia, porém filho, e sendo filho também é herdeiro. Esse texto está relacionado ao texto de Romanos capítulo 8, 15, que nós lemos na abertura da mensagem. Ele diz assim: vocês são filhos, e Deus enviou ao coração de vocês o espírito do filho que clama, Abba, Pai. Paizinho querido, sendo herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, a herança não é dividida entre os irmãos, é compartilhada. Sendo herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, sua herança não é dividida. Você não precisa fazer inventário para ver quanto que vai ficar para cada um. A herança do céu, ela não é dividida entre os irmãos, ela é compartilhada. A mesma herança que é de Cristo é minha. Eu sou co-herdeiro com Cristo, então a herança que Cristo tem, eu tenho. Ela é compartilhada. O apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 21, portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Qual é o tamanho da nossa herança? Eu vou dizer, está nesse versículo aqui, ó. Presta atenção, irmão, porque um versículo desse aqui é uma chave. Aí depois você pode correr o risco de sair daqui falando que Deus não falou com você. Deus falou, você que não quis escutar. Portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Continua. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. O que Paulo quer dizer com esse versículo? Primeiro, vamos destrinchar o versículo. Ele diz o seguinte: Cristo é de Deus, no versículo. Ele vai dizer que Cristo é de Deus nesse texto. Lá embaixo, no verso 23. Vós é de Cristo e Cristo é de Deus. Então, Cristo é de Deus, literalmente de Deus. Vós sois de Cristo. Alguém tem dúvida que vocês são de Cristo aqui? Quem tem dúvida que é de Cristo aqui? Se alguém tiver dúvida que é de Cristo aqui, precisa nascer de novo pela regeneração da palavra. Então o versículo está afirmando que Cristo é de Deus. Vós sois de Cristo. E o texto ensina dizendo que tudo é vosso. Cristo é de Deus, vocês são de Cristo e tudo é vosso.
Então, tudo é nosso. Qual é o tamanho da minha herança? Tudo é nosso. Isso aqui está dizendo sobre a herança. Tudo é nosso. E quando diz que tudo é nosso, é literal. Porque o texto se confirma que somos herdeiros de tudo que o nosso Pai Celestial tem. Quando eu leio um texto desse, eu fico preocupado às vezes. Porque algumas pessoas ainda insistem em dizer que não tem nada. Tem algo errado acontecendo na vida das pessoas. Quando as pessoas dizem que não tem nada, se a Bíblia diz que tudo é dele. Porque tudo é de Deus e tudo é vosso. Cristo é de Deus, vocês são de Deus e tudo é vosso. Se Cristo é de Deus, eu sou de Deus e tudo é meu, o que me falta? O problema é a cultura da carência. Deixa Deus tratar suas carências, irmão, porque suas carências têm te levado para a depressão. Suas carências têm te levado para a pobreza. Suas carências têm te levado para a miséria. A miséria do seu pensamento, a miséria. Porque tudo é nosso. Tudo é nosso. A Bíblia está dizendo que tudo é nosso. E o que me falta? Nós temos que aprender a lidar com as coisas que nos decepcionam. Nós temos que aprender a lidar que nós estamos fora de casa. A herança toda é nossa, só que parte nós já recebemos e parte nós vamos receber. O versículo explica isso. Olha o que Paulo está dizendo. Vós sois de Cristo, Cristo é de Deus. Volta lá, volta no 21, filho. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo. Pronto, parou. Aqui ele está falando das coisas aqui da terra. Das coisas de um nível material. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja Pedro, né? Seja o mundo. Está falando do mundo presente, das nossas articulações, da nossa relação. Está falando dessas coisas materiais. Então, tudo é de Deus. Nós somos de Deus e tudo que nos envolve aqui também é de Deus. Então nós passamos a receber herança, parte dela aqui. Agora ele está falando de uma esfera também futura. Isso aí que ele está falando é do presente. E agora ele vai falar da esfera futura. Porque a promessa, a herança de Deus, ela é entregue para nós no presente e no futuro. Ela é agora. Ela já é agora para desfrutarmos agora. Mas ela também tem a parte futura. A futura. Sejam nas coisas presentes, sejam na futura. A futura é o quê? Vida, seja vida ou seja morte. Você não morreu ainda, morreu? Então tem herança futura que você não recebeu ainda. Que você só vai receber depois que morrer. Mas tudo é nosso. Tudo é no tempo. Agora existem promessas que nós já podemos desfrutar delas hoje aqui. Que são as coisas presentes. Que está no texto. Amém? Quando tomaremos posse então dessa herança? Se legalmente já nos pertence. Aí, irmãos, nós temos vários exemplos na Bíblia. De partes da herança que já foram entregues aqui. Por exemplo, o exemplo do pai do filho pródigo. Quando o filho pródigo volta para casa, tem um filho mais velho em casa que fica bravo porque o pai faz uma festa para aquele que voltou. E aí ele diz, olha, eu estou aqui há tanto tempo te servindo, o senhor nunca matou um cabrito para mim. Vem esse teu filho aí das noitadas, da farra, o senhor mata um boi e entrega para ele. Sabe qual foi a resposta do pai? Tudo que é meu é teu. Você tem herança também, tá aí os cabritos, tá aí os bois. Você não pegou porque você não quis. Você não comeu porque você não quer, não quis. Então a herança muitas vezes está conosco, mas nós não desfrutamos. É para o tempo presente. Tem muita gente que não está recebendo a herança. E olha o que diz Efésios no capítulo 1, verso 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ou que nos tem abençoado. Essa palavra tem abençoado ou nos abençoou na outra tradução está no passado.
É herança que Deus já te deu. E por que você não pegou? Por que você está vivendo como mendigo espiritual? Por que você está mendigando espiritualmente falando? Está vivendo de migalhas. Migalhas às vezes resolve. Mas as migalhas não são para os filhos. Você sabe que migalhas com Deus resolve? Resolveu o problema de uma mulher que queria que Jesus orasse por uma filha endemoniada. Uma mulher cirofenícia, cananeia. Chegou para pedir um milagre para Jesus. Falou, Jesus, olha, minha filha está assim, assim, assim. Jesus não respondeu nada na primeira vez. Na segunda vez Jesus falou assim, não posso fazer isso, porque não é lícito tirar da mesa dos filhos e entregar para os cachorrinhos. Sabe o que aquela mulher respondeu para Jesus? Mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Jesus ficou assim, impactado com a resposta daquela mulher, porque migalha servia para ela, mas migalha não é para os seus filhos. Você dá migalha para os seus filhos? Não. Seus filhos sentam na mesa e comem, e o farelinho que cai ainda ajuda outro. Mas a herança dos filhos não são as migalhas. Mesmo entendendo que migalha resolve a vida de alguns, você não é cananeu, não. Você é filho de Deus. Você vive daquilo que está colocado na mesa. Mas infelizmente tem gente que é filho de Deus e vive como cananeu. Vive debaixo das mesas, ajoelhado, esperando cair uma migalha para comer. Eu tenho tanta coisa para falar, mas eu vou terminar. Eu termino dizendo que a questão da nossa herança, como diz o versículo de Efésios, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Eu termino dizendo para você que as bênçãos do tempo presente Deus já entregou. Não adianta fazer mais campanha para receber mais, que não tem. Todas elas foram outorgadas, liberadas e entregues. Todas as bênçãos de herdeiro já estão na mão dos filhos. É que nós, irmãos, nós aprendemos a ser insatisfeitos por natureza, desenvolvemos cultura de carência e somos carentes por natureza, não agimos e não vivemos como filho, aí vivemos atrás das migalhas da fé. Precisamos fazer campanhas e mais campanhas para descobrir uma migalha, para descobrir que tudo já foi entregue há muito tempo. Deus precisa abrir os seus olhos espirituais. Deus já te deu. Deus já me deu. É porque na verdade nós não vivemos como filho, vivemos como bastardo. E bastardo, irmão, não recebe herança. Mas você é filho, você tem herança para o tempo presente e as futuras heranças gloriosas que Deus vai desenrolar o manto e vai entregar. Eu estou falando com herdeiros de Deus aqui, sim ou não? Nós somos herdeiros da promessa de Deus. Pastor, então Deus não tem mais bênção para me dar? Não, toda bênção Ele já te deu. Mas cadê? Você que não pegou. A Bíblia não registra mais bênçãos a partir de Jesus. Todas as bênçãos a partir de Jesus já foram entregues. É só você atingir um nível de filiação espiritual que você pega. É só você atingir um nível de entendimento, de paternidade, saber o pai que você tem, que você pega. Todas as vezes que você age como filho, vive como filho, entende que é filho, obedece como filho, santifica como filho, agrada como filho, agrada o pai. Todas as vezes que você age assim, o pai entrega tudo que é seu, porque ele já entregou faz tempo. Você só não recebe filho rebelde, irmão, que não entende isso. Vive do jeito que quer, faz o que quer, aponta o nariz para onde quer, aí fica à mercê da vida, desse mundo aí,
para lá e para cá, sofrendo, mas tendo um pai que é todo poderoso, que já derramou uma herança, já distribuiu a herança, já deu as bênçãos, já deu as promessas, já antecipou as promessas, já deu, sabe por quê? Para o herdeiro receber a promessa, tinha que morrer. Sim ou não? Foi por isso que Jesus morreu, irmão. Nós não estamos recebendo nada ilegal, não. A nossa herança não é ilegal, ela é legal depois da morte de Jesus. Agora, se Jesus não tivesse morrido, você não tinha direito a nada, nem eu. Mas como ele morreu, eu tenho direito à herança, porque a gente só recebe a herança depois que o pai morre. Eu termino com uma história dizendo assim: Spurgeon, o grande pregador, o famoso pregador batista inglês, que viveu em 1834 a 1892, diz o seguinte, ele conta uma história interessante. Certa vez, certa ocasião, Spurgeon foi chamado à casa de uma idosa. Essa idosa vivia confinada dentro de uma casa, de um cômodo só, sofrendo. A desnutrição estava acabando com aquela mulher. E durante a sua visita, Spurgeon notou um documento em uma moldura pendurada na parede da casa dela. O pregador notou que tinha uma moldura e tinha um documento pendurado. E aquela mulher desnutrida, morrendo de fome, dentro de um cômodo só. E aquela moldura bonita, com um documento, chamou a atenção do pregador. E ele perguntou para aquela mulher do que se tratava aquele documento. Ela explicou o que havia acontecido. Durante muito tempo, durante 50 anos na vida dela, ela trabalhou de doméstica no lar de uma família tradicional inglesa. E a condessa, antes de morrer, a senhora, a patroa, a condessa, antes de morrer, deixou aquele documento para ela. Só que ela não teve contato com a condessa e esse documento chegou na mão dela. E ela logo em seguida, de uns tempos, adoeceu, levou aquilo. Ela ficou tão maravilhada com aquele documento, que levou aquele documento, colocou numa moldura e colocou na parede da casa dela. E isso já tinha 10 anos que ela tinha emoldurado aquele documento e feito um quadro. E ela disse para o pregador: eu tenho muito orgulho desse papel. Por isso que mandei colocar numa moldura. Está pendurado na parede desde a morte da condessa. Já faz 10 anos. Spurgeon pediu para examinar o documento. Falou: senhora, deixa eu levar esse documento para examinar com os especialistas, com as autoridades, as pessoas, para ver esse documento? Pode levar sim. Só que traga de volta. Não leva o meu documento não, porque eu tenho muita estimação nesse documento. Quando Spurgeon chegou diante dos especialistas, advogados, pessoas que foram ver o que era o documento, as pessoas já estavam atrás daquele documento há muitos anos. Já estavam atrás daquele documento. Falaram: onde você encontrou esse documento? Nós já estávamos procurando esse documento. Isso aí se trata de uma herança que a condessa deixou para uma empregada dela. Tem direito a uma bela casa e uma quantia X em dinheiro que está depositado, que está guardado e que será corrigido com juros para ela receber. É dela. Spurgeon voltou, trabalhou naquela questão, fez a mulher receber essa herança. A mulher vivia num cômodo só, morrendo de fome, desnutrida, com uma herança na parede. O dinheiro eles resgataram. Ela não pôde usufruir muito tempo, porque estava velha e já estava para morrer, então o dinheiro não deu nem para ela gastar. A casa desfrutou pouco tempo, porque morreu logo. Esse testemunho é verídico. É o testemunho que aconteceu. Spurgeon narra em suas histórias. E eu estou contando isso para você hoje, porque é assim que muitos cristãos estão vivendo. É assim que o mundo evangélico está vivendo. Tem a herança, tem o testamento,
de tudo. E muitos deles estão com o testamento emoldurado dentro de casa. Pega o testamento, abre no Salmo 91 e coloca num canto na parede. É o testamento da vida dele, da prosperidade dele, da herança dele. Muitos fazem uma moldura e colocam dentro de casa. Muitos não sabem que Jesus, o Senhor, deixou esse testamento como uma herança. Colocam isso como uma moldura num canto. As promessas dele não se cumprem na vida dos cristãos, porque não sabe que diz respeito a ele. Acha que aquilo é muito bonito. Vive assim. Estão morrendo à míngua, tendo um Deus que deixou uma herança para ele usufruir. Fica de pé para nós orarmos.